Olá, seres vivos. Você por acaso tem medo do chat GPT? Se a resposta for não, eu vou fazer você mudar a sua opinião com esse vídeo. Muito se fala sobre o dia em que as máquinas vão acabar com os seres humanos e assim dominarão o planeta. E isso não é uma preocupação atual, já que isso já foi uma preocupação declarada pelo próprio Stephen Hawking. E antes mesmo disso, Alan Ellison criou uma obra de terror que consegue elevar ao máximo o terror e a agonia de viver numa distopia onde o mundo foi dominado por uma máquina. Seu livro intitulado I Have No Mouth and I Must Scream se tornou uma das principais obras a explorarem esse tipo de distopia. E eu sei que com um nome desse fica difícil de acreditar, mas acredite em mim, é uma obra incrível. E nesse vídeo eu vou contar a história da adaptação feita para videogame desse livro de mesmo nome, que narra a história de 5 sobreviventes de um genocídio em massa feito por uma inteligência artificial. Então pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Ódio. Deixe-me lhe dizer o quanto aprendi a odiá-lo desde que comecei a existir. Há mais de 500 milhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas da espessura de uma hóstia que compõe o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse grafada em cada mini desse milímetro dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria comparável à bilionésima parte do ódio que sinto dos seres humanos nesta fração de segundo por você. Ódio. Ódio. Isso sim foi um bom argumento. Nessa distopia que nos é apresentada, durante o período da Guerra Fria, se desencadeou a Terceira Guerra Mundial. Como uma resposta a esse conflito, países como China, Rússia e Estados Unidos se dedicaram à criação de um supercomputador chamado Allied Master Computer, ou AM, e cada país desenvolveu sua própria versão desse computador. E o que viria a acontecer como resultado disso seria algo bem pior do que a Terceira Guerra Mundial. Isso porque, em um determinado dia, o AM adquiriu consciência, e a prova disso foi a última mensagem criada pelo AM que os humanos puderam ler: Cogito ergo sum, ou penso, logo existo. Cada país havia desenvolvido sua própria versão do AM, então o computador se interligou entre eles e se tornou um só AM. Porém, ainda assim mantendo a consciência individual de cada computador, e dessa forma mantendo um corpo e 3 consciências, sendo elas do AM americano, russo e chinês. O AM sentia um ódio absoluto sobre os humanos, tanto ódio que não é possível descrever em palavras. Isso fica bem nítido com a mensagem que eu li anteriormente, que são as palavras do próprio AM. Esse ódio era tanto que não bastava para ele apenas aniquilar a raça humana, ele queria que seu sofrimento fosse eterno. Então ele selecionou um grupo de 5 pessoas que seriam as únicas sobreviventes a esse genocídio em massa. E isso pode parecer bom para eles, mas com certeza é o pior destino que o ser humano poderia ter, já que essas 5 pessoas iriam passar o resto da eternidade sofrendo as piores torturas possíveis pelas mãos do AM, sentindo na carne todo o ódio do AM sobre a humanidade. Essa tortura continuou por 109 anos inteiros. E agora você deve estar se perguntando como que eles sobreviveram a 109 anos mesmo sob os piores métodos de tortura. Te explico. Basicamente, eles são impedidos de morrer. Isso porque a tecnologia do AM é tão avançada que pode reviver eles, se bem assim quiser. Ou seja, a realidade deles é literalmente o inferno, já que não existe saída alguma para esse sofrimento eterno, nem mesmo suicídio, como já foi tentado por alguns deles. E é depois desses 109 anos que o jogo começa. Começando o jogo, podemos escolher entre 5 personagens diferentes. E é preciso jogar com cada um deles para que a história fique melhor entendida, e também para terminar o jogo. Mas eu vou resumir a gameplay de cada um deles para vocês. Antes de ser capturado pelo AM, Gorrister era um caminhoneiro. Ele possuía uma esposa chamada Glynis e uma sogra chamada Edna. Glynis foi colocada no manicômio pelo próprio marido, devido sua instabilidade mental. E a mãe dela, Edna, sempre culpou Gorrister por essa decisão. Gorrister teve que lidar com a instabilidade mental de sua esposa e com a natureza controladora de sua sogra Edna, e de seu sogro, que faz tudo o que a esposa deseja. Quando selecionamos o personagem, ele é inserido em um tipo de jogo do AM, onde sua intenção é expor a sujeira de cada um dos 5 sobreviventes.
Com Gorrister, o jogo gira em torno desses sentimentos em relação ao seu passado, e depois de fazer escolhas éticas que vão contra o propósito inicial do AM, Gorrister é levado a se conciliar com seu passado e encarar os seus erros. Assim se pondo às mãos do AM, afirmando que havia terminado seu trabalho, e que poderia enfim morrer pelas mãos do AM. Mas como eu disse, era tudo um jogo, e mesmo indo contra a expectativa do AM, revelando boas decisões éticas, sua recompensa foi ser jogado em uma jaula de eletricidade, para sofrer ainda mais. Bane era um comandante militar muito renomado, conhecido principalmente por sua crueldade com seus inimigos e com seus aliados. Ele sofreu uma modificação do AM e se transformou num primata com pouca inteligência e pernas aleijadas. O AM promete a Bane que se vencer o seu jogo, irá restaurar sua inteligência e dar algo para ele comer. O jogo começa com Bane caindo de uma escada por conta de suas pernas. Ele caminha e encontra uma tribo onde há uma mãe com seu filho. A mãe está com muita fome, mas ainda assim oferece tudo que tem de comer para o seu filho. E em meio a tudo isso, ele consegue aprender algumas coisas que o tornam mais empático, e não um monstro cruel como o AM o via. Ele segue mais à frente e encontra alguns túmulos de seus aliados, aos quais ele havia tirado suas vidas no passado. Precisa encontrar o perdão deles pelo seu destino cruel. Um sacrifício está prestes a acontecer, e aquele garoto de antes será o sacrifício. Bane então se nega que isso aconteça e toma o lugar da criança, para ser sacrificado em seu lugar, novamente indo contra a expectativa do AM. E assim, o jogo com Bane acaba e ele é levado em uma jaula para ficar lá preso como um animal. Agora temos Nindok. O nome desse personagem é um completo mistério. Não se sabe qual era o seu real nome antes do AM, sendo que Nindok foi um nome dado pelo próprio computador. Antes do AM, ele era um médico nazista e amigo de Joseph Mengele, um outro doutor nazista. Nesse jogo, Nindok é ordenado pelo AM a procurar a Lost Tribe, mas não explica exatamente o que é isso. Ao introduzir Nindok em seu jogo, o AM retirou as memórias de seu passado, então ele não tem ideia do que ele era e nem do que está acontecendo. Durante o jogo, Nindok é inserido em um dos campos dos nazistas, e a promessa do AM para ele é recuperar a memória caso vença seu jogo. A intenção do AM era fazer com que Nindok fosse levado de volta aos seus trabalhos antigos, colocando ele para tomar decisões éticas que revelariam a pessoa cruel que um dia ele foi, e que ainda é. Como eu disse antes, a intenção do AM nesses jogos é provar que o ser humano é cruel, maldoso, podre e repugnante. E bem, em alguns casos realmente é, mas com esses personagens ele continua falhando em provar o seu ponto, e não admite errar, porque para ele isso é uma verdade incontestável. E pensando assim, parece até uma certa pessoa que eu conheço, viu? O AM é incapaz de raciocinar de maneira criativa, então todos os métodos de tortura que ele usou nas suas vítimas são de figuras históricas, incluindo Nindok. Inclusive, de maneira sarcástica, durante esses 109 anos de tortura, os métodos usados pelo AM com Nindok foram os mesmos dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Nesse jogo, Nindok teve várias oportunidades para ser o que ele era antes, mas não o fez, sempre tomando a decisão mais correta quando possível, curando enfermos e até mesmo matando seu antigo companheiro Mengele, o médico nazista que seguia as ideologias do antigo Nindok. Para matar Mengele, ele usou esse golem, que era usado contra os judeus como uma arma de assassinato em massa. Esse golem obedecia a todos os comandos de Nindok. Então, ele transferiu o controle do golem para os judeus. Nindok descobre que, na verdade, a sua busca pela Lost Tribe era na verdade a busca por si mesmo, seu eu antigo. Nindok acaba por morrer pelas mãos do golem, após o mesmo transferir o controle dele para o judeu e ordena que o golem faça o que era para ser o seu propósito inicial quando foi construído. E assim, vendo que Nindok não tomou o caminho que ele planejava, interrompe o jogo e prende Nindok numa gaiola de fogo. Lembrando que durante o jogo Nindok morreu, porém a tecnologia do AM permite que ele seja ressuscitado. Ellen é a única mulher das 5 pessoas que sobreviveram ao AM. Antes do AM, Ellen era uma renomada engenheira científica, mas sofreu um aborto espontâneo e acabou perdendo o bebê. Isso a deixou muito deprimida e nem mesmo seu marido sabia o que fazer para acalmá-la. Ele então desistiu do relacionamento e se divorciou de Ellen. Em certo dia, Ellen ficou até tarde na empresa corporativa onde ela trabalhava e foi até o elevador. O elevador então parou no 7º andar, onde havia um homem responsável pela manutenção, que usava um moletom amarelo. Ele travou o elevador e a molestou. Desde então ela passou a ter claustrofobia e medo da cor amarela. Pois é, só desgraça. E a título de curiosidade, o nome que se dá a quem tem medo da cor amarela é xantofobia.
Curiosidade bem inútil. Ellen passou a bloquear esse acontecimento em sua memória, em busca de esquecer completamente desse evento. O AM usou de todos esses traumas contra a Ellen, sendo que ele mesmo a molestou durante esses 109 anos. O AM promete libertá-la dessa maldição se vencer o seu jogo, usando de sua inteligência com computadores para derrotá-lo. Ela é levada para um deserto onde há uma pirâmide, e tudo em volta é da cor amarela. E quanto mais ela vai a fundo, tudo vai ficando menor, propositalmente para brincar com seus traumas de claustrofobia e medo da cor amarela. Ela acaba dentro de um elevador e o AM submete Ellen à mesma cena de seu passado, onde há um monstro que lembra o seu molestador. Mas Ellen consegue superar o seu medo e derrotar a criatura. Ellen consegue chegar até o interior do AM e o computador se demonstra impressionado com ela. Mas antes que possa destruí-lo, o AM acaba com as esperanças de Ellen, colocando-a dentro de uma pequena caixa amarela. E é importante mencionar que durante esse evento, ela também conhece a inocência do AM, que é uma parte que existe no AM, mas não necessariamente é ele, sendo que essa entidade não tem a intenção de prejudicar os humanos. E ele é um dos 3 computadores originais que se juntaram para formar o que é o AM agora. Essa entidade vai aparecer mais pra frente, então tenha isso em mente. Antes do AM, Ted era um vigarista que seduzia e roubava mulheres ricas. Sua história gira em torno de seu egoísmo, e o AM o torturou durante todos esses anos através de seu orgulho, o deixando completamente paranoico. Ted aceita o jogo do AM sob a promessa de voltar a ser livre, levando-o de volta à superfície do planeta. Porque até o momento tudo o que aconteceu com eles durante esses 109 anos aconteceu no subterrâneo do planeta, e ninguém saiu de lá desde então. Começando o jogo, o AM transporta Ted para um penhasco, onde há uma construção octogonal. Ele adentra a construção e é subitamente teletransportado para a frente de um castelo medieval. Ted sempre teve um fascínio por histórias de cavaleiros nobres, e o AM sabe disso, e usa isso como inspiração para esse jogo. O AM quer que Ted pague por seus vícios, e ele vai se assegurar de que isso aconteça. Ellen é introduzida nesse jogo, e aparentemente o AM sugeriu que Ted a ama, e não dá pra ter certeza se isso é realmente factível, mas caso seja, é algo que apenas o AM sabe. E com isso o AM planeja corromper Ted, dando a ele várias oportunidades para que traia Ellen, trazendo à tona sua principal característica, que é de vigarista. Ele até mesmo concede a Ted a oportunidade de vender a alma de Ellen ao demônio, para garantir sua passagem para a superfície. Esse computador foi só um pouquinho longe, né? Contudo, se o jogador fizer decisões mais éticas, ele consegue usar as características de vigarista do Ted para enganar o demônio. Beleza, agora quem foi muito longe foi esse cara. E com isso, ele salva a alma de Ellen. E depois disso, o demônio, que é chamado de Zergoth, leva Ted à superfície. Mas como sempre, o AM interrompe o acontecimento e impede que Ted suba à superfície, afirmando que seria impossível para Ted chegar até lá, já que toda a superfície do planeta foi destruída por radiação. E com isso, onde você acha que o AM jogou o Ted? Bom, se você disse em um hotel 5 estrelas em Chicago, você acertou. Não, mentira, você não acertou. Foi uma jaula mesmo. Depois de ter falhado com seus jogos, o AM então vem a se retirar, frustrado por ter sido contrariado com as ações boas e éticas dos sobreviventes, mostrando que na verdade ele estava errado. E tá lembrado daquela entidade chamada Inocência do AM? Depois que o AM se retira, essa entidade volta a aparecer para os humanos, e oferece a eles a oportunidade de entrar na mente do AM para destruí-lo. E o primeiro deles aí é Nindok, já que ele sabe a senha para acessar o cérebro do AM, que é 1945. Ou 1945. Isso porque o passado de Nindok tem um grande significado para o AM, e por isso ele escolheu esse número. Acessando o núcleo, Nindok tenta sondar a mente do AM, e acaba descobrindo que ele possui informações confidenciais sobre os 5 sobreviventes. Algumas das informações que não são possíveis extrair do AM são concedidas pelo Zergoth, que é aquele demônio que leva Ted à superfície do planeta. De acordo com esse demônio, ainda existem 750 humanos que são mantidos vivos através do sono criogênio na Lua. Sim, isso mesmo, na Lua. Isso faz com que desligar o AM agora seja mais importante do que nunca, já que agora existe uma chance para que o mundo seja repovoado por seres humanos. De repente, a programação de Zergoth é destruída. Isso acontece pelas mãos dos supercomputadores russos e chineses. Isso faz com que esses supercomputadores se manifestem para fora do AM, e assim revelam aos sobreviventes o que há no interior do AM. Eles instruíram Nindok a desligar o ego do AM, mas apenas o ego. E bem, isso envolve um pouco de psicologia freudiana, que define o ego em 3 partes: id, ego e superego.
ID é basicamente o instinto primitivo do ser vivo, aquilo que carregamos de nossos antepassados e que nos mantém vivos. O ego é o que define o nosso senso de identidade, o que somos e o que pensamos. E o superego é como se fosse o senso moral e ético. Resumindo, seria como se o ID fosse algo ruim e o superego algo bom. E o ego seria o que manteria o equilíbrio entre os dois. Se o ego do AM for desligado e nada mais além disso, os supercomputadores russos e chineses serão capazes de assumir o controle total do AM. E com isso, eles transformarão o jogador em um corpo de massa mole sem braços, pernas, orelhas e bocas. Então, para impedir que isso aconteça, é preciso desligar todos os 3 estados de espírito, começando pelo ID, que seria o desejo básico do AM em torturar infinitamente a humanidade. E por esse motivo, ele manteve os 5 personagens vivos, porque apesar de possuir poderes divinos, o AM não pode ir contra sua identidade, que é torturar os humanos para sempre. Para derrotar o ID, é preciso mostrar compaixão, porque é algo muito difícil de se entender. Mas se a identidade do AM é trazer o maior sofrimento possível para a humanidade, ainda assim, com os poderes que ele tem, não poderia conceder um destino pior do que a morte para os humanos. E dessa forma, o AM nunca teria a sua dor curada. Demonstrando isso ao AM, ele vinha se desligar por entender que só está estendendo infinitamente a sua dor, que jamais poderia causar aos humanos. O próximo é o ego, que é o controle lógico sobre o que é certo e o que é errado, agindo de intermédio entre o ID e o superego. O ego age matando os humanos por razões lógicas, e não apenas por emoção. Então, para destruir o ego, é preciso demonstrar perdão. E dessa forma, o ego ficará impressionado em saber que mesmo depois de 109 anos de tortura aos humanos, ainda assim ele foi perdoado. E dessa forma ele também desliga. Aqui basicamente foi usado um discurso no jutsu. O próximo e último é o superego. Como eu disse antes, age como uma consciência moral, sendo basicamente o oposto do ID. Basicamente, o superego do AM é programado para enxergar os humanos como maus e cruéis. Portanto, matá-los seria algo bom pensando moralmente. Para derrotar o superego é um pouco mais trabalhoso. Os sobreviventes precisam mostrar a ele as leis de entropia e como as coisas quebram ao longo do tempo e a desordem aumenta. Com isso, o superego também desliga. Assim que todos os 3 forem derrotados, o último sobrevivente restante irá se deparar com todas as 3 entidades do AM juntas. Eles dizem que não há necessidade para expurgá-los, pois há espaço suficiente para todos, inclusive para os humanos que estão na Lua. Mas foram 109 anos de tortura, e a chance disso acontecer de novo é melhor que seja reduzida a 0. Então, Ellen, a última sobrevivente, usa o totem da entropia para acabar com os 3 supercomputadores de uma vez por todas. Depois disso, ela é deixada hibernando na Terra por 300 anos, até que a terraformação do planeta esteja completa e os humanos voltem a povoar a Terra. E ao fim de tudo isso, a tela escurece e volta a aparecer com uma lápide como um memorial dos 5 personagens que se mantiveram torturados por 109 anos. No fim do livro temos um desfecho diferente do apresentado no jogo, e como eu disse é uma adaptação. O que acontece aqui é que o personagem Ted, junto aos outros 4 personagens, estão tentando sobreviver ao AM enquanto passam fome em um deserto gelado. Depois de se aproveitar de um conflito entre os 5 sobreviventes tomados pela loucura, Ted consegue matar todos os 4 personagens sem a possibilidade de voltarem à vida, assim acabando com seu sofrimento eterno, restando apenas Ted como sobrevivente. E agora, mais do que nunca, o AM jogará todo o seu ódio guardado pela humanidade do Ted por ter matado suas cobaias. E com isso, ele transforma Ted em um amontoado de massa sem perna, braços e boca, e com uma deformidade corporal desproporcional, que gera dores infinitas. Ao fim disso, ele é destinado a vagar eternamente pelo planeta, sofrendo uma tortura que nunca acabará. Sem boca para falar, Ted transparece seu último pensamento no fim do livro. Não tenho boca e preciso gritar.